Pior do que se conformar com uma força militar do tamanho do seu orçamento é tentar esticar o cobertor de forma irreal. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A falha das Forças Armadas russas nessa guerra foi tão significativa que até agora os estudiosos tentam entender como tudo pode ter dado tão errado para a Rússia. E provavelmente nos próximos anos muitos livros ainda vão ser escritos sobre essa catástrofe de proporções desastrosas. Faz-se necessária uma ressalva importante. É óbvio que a Rússia fracassou completamente nessa guerra absurda de invasão da Ucrânia. Lógico, deve-se reconhecer que, no momento que escrevo esse artigo, cerca de 20% do território ucraniano está tomado pelo exército russo. Muita gente pode considerar isso uma vitória, esquecendo 3 pontos fundamentais. Vitória não é anexar territórios, é atingir objetivos estratégicos e ter ganhos reais. A Rússia sabe que mesmo para manter os territórios que conquistou até aqui, precisaria destruir o governo em Kiev. E por isso Kiev sempre foi a prioridade. Os primeiros movimentos e o máximo da força militar russa foram inicialmente direcionados para lá. No momento que a Ucrânia ganhou a Batalha de Kiev, a Rússia já perdeu essa guerra, posto que ela não tem como manter os territórios ocupados sem um enorme esforço. Sim, pode ser que a Rússia tente novamente tomar Kiev, mas me parece pouco provável que tenha forças suficientes para isso. Segundo, que conquistar um território é muito diferente de manter um território. Na situação atual, se a Rússia meramente diminuir sua presença militar na região, a Ucrânia retoma todo o território rapidamente. E a Rússia não tem condições de manter as forças militares mobilizadas ad eternum. Terceiro, mesmo desconsiderando qualquer aspecto prático, a Rússia era considerada, acredito que não seja mais nesse momento, a segunda força militar do mundo. Se isso fosse verdade, se ela realmente tivesse esse poder todo, a guerra contra a Ucrânia seria similar à guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Em um mês, os americanos conquistaram todo o país. E o exército do Iraque não era ruim, não. E só para deixar claro, eu acho também que essa guerra dos Estados Unidos contra o Iraque também foi absurda e injusta. O fato de estarmos no 100º dia dessa guerra e todas as operações russas agora estarem concentradas em uma pequena região, visando dominar um punhado de cidades sem sequer valor estratégico ou econômico, cara, isso é uma derrota, não tenho o que dizer em contrário. Sim, a Ucrânia está sofrendo muito aqui, teve uma parte significativa do seu território devastada pela guerra. Algumas cidades importantes, alguns centros industriais foram totalmente dizimados, mas reconstruir isso é muito mais rápido do que você pode imaginar, principalmente com o apoio do Ocidente. Todos viram isso acontecer em poucos anos com o Japão e a Europa após a Segunda Grande Guerra. Mas, mais importante que isso, a Ucrânia está sofrendo, mas ela nunca procurou esta guerra. A iniciativa foi russa, e a Rússia também está sofrendo um bocado, sendo que a decisão foi dela. A Rússia está sofrendo tanto militarmente quanto economicamente, e não há outro veredito. A Rússia está sofrendo uma derrota humilhante nessa guerra e isso só tende a piorar. A grande questão que fica é como? Como um exército que era reconhecido como o segundo maior do mundo está tendo um desempenho militar tão sofrível? Isso é um erro que não intriga só a nós cidadãos, mas até a inteligência americana cometeu esse erro. Mesmo os americanos acreditavam que a Ucrânia iria cair em poucas semanas. O que aconteceu? Bem, já levantamos aqui no canal diversas explicações possíveis. A corrupção no exército russo, a falta de motivação e baixa moral do exército russo, o exército ucraniano muito melhor e mais organizado e motivado do que todos esperavam. O erro estratégico básico dos russos de achar que ganhariam em poucos dias ou no máximo poucas semanas, levando a ter que mudar várias vezes o planejamento, tentar Kiev, abandonar Kiev, tentar Izium, abandonar Izium, está tentando agora uma terceira fase só em Luhansk. Enfim, um monte de coisas podem ser apontadas como causa desse problema. Mas o artigo de Michael Kaufman e Bob Lee no War on the Rocks levanta um outro ponto: as frustradas tentativas de reorganizar o exército russo desde a época soviética. Olha que, entre os pontos que eles colocam, tem coisas que servem de lição para o Brasil também. Quando a União Soviética se desmanchou no ar, em 1991, as forças armadas soviéticas estavam em completo abandono.
Os países que emergiram da União Soviética formaram suas próprias forças armadas com base no que sobrou das forças soviéticas em seu território. Mas não tenha dúvida, era algo completamente caótico. Apenas em 2008, Putin resolveu empreender uma reforma e reorganização dos militares russos, resolver ter um exército de verdade. A ideia era abandonar o modelo de conscrição de reservistas e partir para uma força com efetivo menor, mas totalmente profissional, só de soldados voluntários. Essa mudança seguiria o padrão de outros países do Ocidente, visando a guerra mais moderna. Hoje em dia, depende-se muito mais de equipamentos e tecnologia. Número de pessoas não quer dizer praticamente nada, se essas pessoas não souberem operar a tecnologia. Então, é melhor ter um exército menor, mais comprometido e capacitado, do que confiar num grande número de reservistas mal treinados, mal capacitados e pior, sem interesse de lutar. O problema é que essa diminuição de escala causou um problema político na Rússia. Entre 2008 e 2012, a Rússia tentou exatamente isso, mas ela tinha imensos arsenais da época soviética, muita indústria bélica no país e uma cultura baseada no uso de soldados como mão de obra para coisas aleatórias, como construir pontes, fazer estradas, acabar com fogo, mais ou menos como no Brasil, diga-se de passagem. Só que esse passado não era condizente com a força armada menor, mais enxuta e mais focada em tecnologia. E daí muita gente dentro das Forças Armadas não gostou. Decisões passadas não devem ser limitação para decisões futuras. Qualquer administrador sabe disso. Havia tanques demais na Rússia? Venda-os. Venda como sucata se for o caso. Não justifica gastar ainda mais dinheiro para criar e popular unidades para usar esses tanques, se na prática isso não é necessário para o modelo de guerra atual. Mas, em política, isso é mais fácil falar do que fazer. Ao contrário, em 2013, a Rússia decidiu optar por um modelo intermediário, um modelo com a força regular contratada maior, os soldados alistados, mas também mantendo um grande número de conscritos. Parecia a solução perfeita. Eles teriam uma força mais constante, mais bem treinada e ainda poderiam expandir essa força em tempos de guerra. Uma formação russa, tipicamente em tempos de paz, está populada em apenas 70%. Em caso de guerra, os 30% restantes seriam de recrutas e reservistas. Além disso, as unidades russas foram organizadas em BTG, Grupo Batalhão Tático, que engloba várias forças em um único comando. Esses BTGs têm, em tempo de paz, de 400 a 700 militares e em tempo de guerra, com os conscritos, entre 600 e 1000. Esse intervalo muito grande dava margem para muito ajuste, e com a corrupção nas forças russas, a dificuldade de ter soldados contratados o suficiente, muitas unidades de fato acabaram cozinhando os livros, inventando forças, substituindo ocupações. As Forças Armadas são o lugar mais fácil do mundo para se fazer corrupção, porque em tempo de paz não faz nenhuma diferença se aquele tanque está funcionando ou não, se o soldado foi treinado ou não, ninguém percebe a diferença. O fato é que, ao longo dos anos, os soldados cresceram menos que o arsenal da Rússia. Mesmo com um modelo misto, havia muito lugar em que o regimento tinha armas e blindados, mas não pessoas suficientes para operar estes. No final, o papel aceita tudo, a coisa seguia adiante. Pior foi a tentativa russa de expandir a sua força a partir de 2017. Em 2016, a Rússia tinha um total de 66 BTGs. Em 2017 era 116, quase o dobro. Foram crescendo nos anos seguintes até chegar a 168 em agosto de 2021, que foi o último número divulgado. Lógico, esse crescimento acabou acontecendo à custa de muito livro cozinhado, muito número fraudado pelos militares. No final das contas, a imensa maioria dos BTGs não tinha o pessoal necessário. E isso, em tese, nem seria um grande problema, porque, em caso de guerra, eles poderiam chamar os reservistas e complementar os números. Mas daí chega o Putin e resolve fazer uma operação especial em tempo de paz, sem incluir conscritos ou fazer mobilização coercitiva. O resultado foi que os cerca de 130 BTGs colocados na guerra estavam todos eles incompletos. Alguns tinham apenas 180 membros, e a coisa começou a piorar muito mais à medida que tiveram grandes perdas em Kiev e em Donbás. Mas mesmo os BTGs muito bem estruturados ainda tinham falta de infantaria, o que faz sentido. Operadores de tanque e artilharia são posições que necessitam de maior capacitação, então são os soldados contratados.
e esses estão lá. A infantaria, por outro lado, é a arma que melhor pode ser deixada a cargo de conscritos e reservistas. Usa relativamente pouca tecnologia se comparada às outras armas. Mas esses então, como eram baseados em conscritos, não estavam lá, levando a diversos problemas como tanques avançando sem apoio da infantaria, com consequências desastrosas. Um tanque sem apoio da infantaria fica vulnerável a NLAWs, Javelins e outras armas do tipo. O erro inicial do Putin, que julgava que o governo ucraniano ia cair facilmente e não seria uma guerra de verdade, acabou jogando ele numa guerra de verdade com uma força despreparada para isso. Ainda assim, mesmo depois de perder seus principais objetivos, Putin ainda acreditou que a mera superioridade de números poderia ser suficiente contra a Ucrânia. Daí o segundo erro. A organização do exército russo, que não sabe o que priorizar e já sofria de falta de pessoal normalmente, se viu agora numa corrida desesperada por algum resultado que possa ser vendido em casa como vitória, que possa ser usado para encerrar essa guerra, visto que a Rússia sabe que não tem como ganhar isso. A tentativa das forças armadas russas de fazer frente a seu passado glorioso soviético, a usar todo o equipamento que foi deixado, a ter a grandeza que já teve no passado, numa era moderna em que isso nem é tão importante, acabou levando ela a um buraco estratégico de onde não tem saída. Obrigado pela audiência.